Boa noite a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 18 de maio de 2015 e vou relatar os trades realizados no Mini Dora e Mini Índice. Hoje, então, Mini Dora. Eu principalmente trabalhei no Mini Dora na parte da manhã, eu fiz algumas coisinhas na parte da tarde no Mini Índice, mas é principalmente no Mini Dora que eu trabalhei. Então, o Mini Dora abriu em gap de alta e corrigiu. E repicou. A gente vê aqui no 15 minutos que a primeira hora ele ficou de lado. Hein? Subiu, caiu, repicou e disparou para cima. Então aqui eu comprei aqui, eu fiz uma compra aqui a 3.013 e o que eu fechei a 3.014,50. Eu não estava andando, eu acabei fechando. E de fato ele voltou. Aqui eu cometi um erro. Um erro, na realidade, não foi um erro. Eu tinha uma venda aqui que eu acabei executando aqui, a 3.010, até aí tudo bem. O que eu poderia chamar de erro é que eu esperei ele atingir o meu stop aqui. Eu tinha um stop aqui a 3.016, quando já nos 3.000 aqui 3.013 já dava para encerrar porque já estava invertendo. Mas tudo bem, esperei, acabei perdendo aqui 6 pontos, 6 pontos e meio. Paciência. Então aqui eu ganhei 2 pontos e meio, aqui 1 ponto e meio. Aqui, daqui 13, 1 ponto e meio e perdi 6,5, então eu estava com 5 pontos negativos aqui. Aí ele acabou disparando, eu não fiz nada. E aqui, então quando ele fez essa formação, ele fez esse pivô, eu vendi aqui a 23,50, que eu fechei aqui a 19,50, ou seja, 4 pontos de ganho. Aqui ele caiu, eu não fiz nada, eu podia ter vendido aqui, que ter ganho mais alguma coisa, mas eu acabei não fazendo. E aqui eu fiz mais uma venda, ele fez um topo mais baixo, e aqui entrei numa venda a 3.017. Então aqui aconteceu uma coisa que é o seguinte, na perda dos 3.013 aqui a gente tinha um pivô. Perda desse fundo aqui a gente tinha um pivô formado, e portanto a projeção desse pivô era aqui, no ponto de pivô aqui a 3.008, eu tinha colocado uma recompra aqui a 3.009,50. Então ele caiu, perdeu esse fundo, foi e bum, parou aqui nos 3.011 e repicou. Então eu tive que fechar aqui a 3.014, porque já estava acima do fundo aqui, não era normal. Então, infelizmente aqui eu só ganhei 17 a 14, 3 pontos. Aí ele repicou, comprei aqui a 3.016,50, que eu fechei a 3.019,50. 3.019, 2 pontos e meio de ganho. E aqui aqui eu fiz uma compra, porque para mim ele ia romper esse topo e ia para os 3.040. Comprei aqui a 3.023, só que recuou e acabei estopando a 3.022, um ponto de perna. Comprei de novo aqui a 3.022,50, ele foi para cima, foi para baixo e acabei estopando, estopei aqui a 3.020. Então aí eu perdi 2 pontos. Foi para frente. Aqui eu não operei. Isso, eu estopei aqui. Aqui eu não fiz nada. Porque, se não me engano,
foi quando eu fiz o 9,45. Não, é que eu fiz sim, eu fiz uma venda aqui. Ah, não, ok. Eu fiz uma compra aqui, aqui, a 3.021,50. Ele repicou, fiz essa compra, que eu fechei aqui. Aqui, assim, o meu objetivo era aqui 3.029. Eu tinha colocado aqui, depois eu trouxe para 3.028,50, ele não foi, só chegou a 3.027,50 e recuou. Então eu fechei aqui a 3.024, infelizmente, né, com 3 pontos, 21,50 a 24, 2,5. Depois, se não me engano, eu não fiz mais nada nessa alta. Eu não peguei essa alta. É aqui, novamente, no rompimento desse topo, eu comprei a 3.035 com o objetivo a 3.039. Ele chegou a 3.037,5, não foi, aí eu fechei a 3.036, o que me deu um ponto. 35, 36, isso. E aí, de fato, ele recuou. Quando ele partiu de novo para cima, pensei que dessa vez ele ia passar, comprei a 3.035,50, só que de novo parou a 37 e eu fechei a 36, ou seja, meio ponto de ganho. Aqui às vezes o Shake Money Flow não estava preso entre o mínimo 0,12 e 0,12, isso é sinal de lateralidade, ele não vai em lugar nenhum. Aí de repente ele disparou, foi até os 13.040 que eu estava esperando, e aí começou a recuar, eu vendi, né, a 3.036,50, e o meu objetivo era 3.034,50. Tá, só que aqui ele parou, o 3.036 ele parou, aí eu acabei fechando a 3.035,50 com, portanto, um ponto. E aí fui almoçar. Ele estava dentro desse, aqui a gente vê todos os meus três aqui no topo, né, ele estava dentro dessa conjeção aqui, não estava andando, Aí fui almoçar e durante o meu almoço despencou, fez toda aquela correção. À tarde eu não operei o dólar. Tá? Quando voltei, depois eu não operei o dólar, o volume estava baixo, não tive muita confiança. Eu queria pegar alguma coisa do mini índice. Então esses são os gráficos do mini índice e aconteceu o seguinte no mini índice 15, 18. Eu preciso retrazer. Eu fiz um trade bem cedinho, por volta das 9 e alguma coisa. Vamos tentar acelerar um pouco isso. Por volta das 9h30, 18 de maio. 9h40 antes disso. Que foi essa compra aqui, bem no topo, 58.245. Então ele caiu aqui. Na verdade a compra era aqui, hein? A minha compra era aqui. Só que eu estava olhando o dólar, acabei deixando passar e achei que ele ia romper esse topo e ia para... o meu objetivo era aqui, 58.295, né? Que ia me dar 245, 50 pontos. Bom, acabou que ele recuou, 60 pontos, foi subindo de novo, recuou, estourou, aí foi bom, o meu objetivo está aqui, 295, chegou a 280, 275, recuou, segurei, e aí ele caiu, aí eu estopei. Estopei com 65 pontos de perda. Aí parei de operar o mini, eu não consigo operar os dois, né?
quando prestou atenção num, eu não consigo operar o outro. E o dólar me parecia mais promissor. Aqui estava meio enrolado aqui, hein? Vamos ver. Eu achava que realmente ele estava fazendo uma correção lateral e ia estourar para cima, ou seja, tipo de mastro e bandeira. Né? E na verdade ele começou a cair, mas também não acreditei nessa queda toda. Honestamente, não acreditei que ele ia fazer isso. Pensei que ele ia fazer uma correção até por aqui e voltar a subir. Quando ele começou a cair, eu não estava preparado. Então, na parte da manhã eu não fiz mais nada. Aí, depois do almoço, eu vou até fazer isso a 16, por volta das 16 horas. Se eu conseguir aqui, 15. Por volta das 16 horas, eu fiz dois pequenos trades. O mercado estava bastante volátil. 15. Aqui. Eu fiz um primeiro trade aqui. Ele tinha atingido o fundo aqui, nitidamente, ele não ia mais fundo do que isso, e ia repicar. Eu estava esperando um repique um pouquinho mais forte. Mas o fato é que eu comprei aqui, nesse recuo, quando ele recua aqui, eu comprei a 420, com o objetivo a 475 aqui nesse topo. Só que ele chegou aqui, não queria passar, eu fechei. Né? Eu operei com 5 contratos. De manhã eu perdi 65 pontos com um contrato. Essa vez eu estava operando com 5. Eu fechei com 25 pontos. E ainda bem porque ele voltou. Quando ele fez esse estouro aqui, aí comprei no rompimento dessa máxima a 460 e fechei aqui a 495 com 35 pontos. E isso encerrou meu dia. O que fez que eu fiquei com... A gente vai ver aqui. Em termos de pontos no mini índice, eu fechei com 15 pontos negativos, mas como eu tinha perdido 65 pontos com 65 com um contrato, e que eu operei a tarde com 5, acabei ficando positivo de R$17, com 2 trades positivos e um negativo. Depois no mini dólar eu fiz 6 pontos líquidos positivos. Operei no início com um contrato, depois no final com 2 contratos, o que me deu um saldo, portanto, de 8 contratos, 8 3 positivos, 3 negativos, né? É um total de R$64, no total, mini índice mais mini dólar, R$64,77, 12%, 12,8%, é abaixo do que eu estava, que é o meu objetivo, que era 100 reais, mas enfim, foi positivo de 12%. Então é isso, a gente vai dar uma olhada no relatório de performance, aqui, a gente vê aqui, no total, 10 operações, então 10 positivos, 4 negativos, 6 operações positivas em sequência contra 3 perdedoras. E a curva do lucro durante o dia. Então foi isso. Então uma boa noite para vocês e até amanhã.